raríssimos, René de Paula Júnior falando, prestes a embarcar em mais uma jornada aqui no Roda e Avisa, esse podcast que eu já tenho aí, sei lá, 14, 15 anos na verdade. Dessa vez eu estou usando um esquema um pouco diferente para capturar o áudio, eu espero que fique melhor, porque convenhamos, um carro em movimento não é o melhor estúdio do mundo, né? Não sei como é que não caçam o meu diploma de rádio e TV lá da ECA, mas aí hoje eu fiz um pequeno hack e é esse justamente o tema de hoje. A questão é a seguinte, a revista Wired, opa, acendei a luz aqui também, né? Sem luz que a câmera não funciona. A revista Wired publicou, eu acho que ontem, e eu comentei inclusive no meu outro podcast diário, que é o Radinho, a respeito desse artigo da Wired, em que ele fala, olha, na boa, sabe essa história de cultura hacker, né? Aliás, é um tema bom em termos de Campus Party também, né? De cultura hacker, etc e tal. E se já deu, né? E se já não tiver na hora da gente repensar essa nossa veneração, ou esse nosso culto, esse nosso romantismo com relação ao papel do hacker? E aí o artigo começa justamente com um hacker que eu não conhecia, justamente porque eu não sou gamer, e eu também não gosto de Star Wars, que acho que é um cara que ficou famoso aí no circuito porque ele conseguiu hackear um jogo de Star Wars para vencer, né, sei lá quantas vezes e tal. E hackeei o sistema, né, sistema, não sistema operacional, mas esse sistema meio abstrato que a gente imagina quando é adolescente, né, o sistemão, né, eu hackeei esse mundo e eu consegui tirar vantagem por conta das minhas proezas técnicas, tá? O que ele coloca é o seguinte, não só, convenhamos, né? Conseguir hackear e vencer um jogo de Star Wars não é exatamente merecedor de prêmio Nobel, né? Você tem razões aí relativamente questionáveis, mas acontece que o mundo avançou bastante. Quer dizer, avançou, né? Avançou é bondade minha. Mas convenhamos que o papel da tecnologia no mundo não tem, é o ar que a gente respira, né? Então, o que a revista coloca, e eu assino embaixo, de uma certa maneira, primeiro porque eu sou muito bom moço, eu nunca tive nenhum fascínio por essa coisa dos hackers, aquela coisa meio subterrânea. Eu sempre achei, por exemplo, que aquele grupo Anonymous fosse uma absoluta bizarrice, porque como é que pode um grupo de pessoas que eu não sei quem são, né, tomar decisões de grande escala, de grande alcance, sem consultar ninguém, em nome do quê? Né? Eles estão se baseando em quê? Isso é engraçado, uma outra palavra com H, é um termo que vem do grego, é curioso, né? Quando a gente vê lá a cultura grega, a mitologia grega, você não tinha necessariamente a noção de pecado, né? De uma natureza pecaminosa, não, de pecado capital. Grande parte das tragédias gregas tem a ver com uma coisa que em grego se chama híbris. Essa palavra, inclusive, foi absorvida na língua inglesa. Se você falar híbris em inglês, todo mundo sabe o que é. Em português, talvez a carapuça não sirva, não é tão popular assim. O que é híbris para os gregos? Híbris é quando alguma coisa te sobe a cabeça. Quando alguma coisa te sobe a cabeça e você acha que você é mais poderoso do que você é. Então, por exemplo, quando Dédalo e Ícaro, vamos ver se a gente está bem aqui de mitologia, Dédalo construiu o labirinto de Creta, aquele que tem um minotauro dentro. Aí o rei, né, falou, olha, é o seguinte, eu vou te trancar aí dentro para você nunca mais construir outro igual. E aí o Dédalo trancado junto com o Ícaro, o Dédalo é um cara muito engenhoso, ele faz asas com penas de pássaros e cera de abelha. Ele faz asas, cara, a gente vai sair daqui voando. Aí bota lá ele, o filho Ícaro, ele avisa Ícaro, é o seguinte, essa asa é de cera, se você se empolgar e subir muito alto, o sol vai derreter. Bom, não precisa dizer que o que acomete é uma palavra bonita, acomete Ícaro, híbris, a coisa sobe a cabeça, ele pira o cabeção, sobe demais, cai lá de cima e se esborracha. Pois bem, híbris é uma questão que está um pouco ligada a boa parte dessa, entre aspas, ética, o comportamento hacker, é aquela inebriedade, aquela embriaguez com o fato de ter um pequeno poder técnico, que muitas vezes é pequeno, muitas vezes é um script kid, muitas vezes o cara pegou um troço pronto. Não, lógico que tem hackers super competentes.
Mas acho que tem uma certa embriaguez aí. O fato de que o cara consegue, por acaso, entrar nos sistemas ou do Pentágono ou da KGB, não quer dizer que ele, como pessoa, tem uma proposta mais consistente para melhorar o mundo. Não, ele está conseguindo, no mais das vezes, pelo menos que eu saiba, piorar muito as coisas, né? Tornar as coisas muito mais difíceis, fazer com que as coisas parem de funcionar, né? E aí tem uma coisa que a idade mostra, às vezes, nem sempre, e esse tema da idade eu vou falar logo logo, eu tenho uma certa propriedade dupla, primeiro porque eu sou mais velho, segundo porque eu não tenho tanto juízo, deveria ter mais, que é a seguinte: é muito fácil destruir coisas, é muito fácil fazer bagunça, é muito fácil atrapalhar o andamento das coisas, é muito fácil. Você não precisa ter nenhuma filosofia maior, você não precisa ter nenhum plano a longo prazo, você só joga uma chave, como se diz em inglês, você joga uma chave inglesa dentro do negócio lá e já era. As coisas param de funcionar, derrubei o site de não sei quem, defaciei o não sei o que lá. Ok, próximos passos, né? Tem uma palestra que eu fiz uma vez, que foi no QCon, em que eu estava justamente chamando a atenção dos desenvolvedores para a questão de ética. Se eles estão construindo alguma coisa que impacta o futuro, ou que muitas vezes é a base do próprio futuro, que fundamento ético, que fundamento moral, seja lá o que for, que eles usam, ou que vocês mesmos usam, para nortear um plano qualquer? Por que essa sua ideia, do ponto de vista ético, ou social, ou econômico, ou ambiental, é melhor que a outra? Ou você não pensou nisso? Ou você só está otimizando alguma variável, sei lá o que, não sei de onde, numa planilha? Não, né? Então, eu venho há bastante tempo aqui nos meus canais, que são os canais mais nicho do planeta. Eu nunca saio dessa meu nicho minúsculo, né? Não é nem 1%. Eu venho pleiteando justamente uma conscientização do papel que qualquer pessoa com superpoderes técnicos tem hoje. Ele pode efetivamente construir o futuro, né? E se ele constrói o futuro, que futuro é esse? Melhor baseado em quê? Em alguma bobagem que ele aprendeu na escola, algum professor de esquerda que, não sei, sei lá, né? Ou alguma coisa juvenil, e aí eu vou falar de novo da questão agora, vem sim a questão da idade. Você achar esses hackers alguma coisa romântica é legal quando você tem 13, 14, 15, você quer questionar a autoridade de pai e mãe, você acha que o mundo é careta, você acha que os mais velhos são coxinha, né? E você acha que a maneira mais impactante de você exprimir a sua individualidade, independência, autonomia, brilhantismo, etc. Então é fazendo merda, né? Fazendo literalmente merda. Então, provocações desnecessárias, se expondo a riscos desnecessários, cara, isso faz parte da idade. A questão é, isso deveria passar. Tá? Eu estou com 53, acho que eu nunca fui porra louca de verdade, acho que eu sempre fui relativamente bem comportadinho. É engraçado, eu fiz um tempo de poli, eu era esquisito demais para ficar na poli e certinho demais para ir para a ECA, mas, bom, agora é tarde. De qualquer maneira, essa postura juvenil, quebra tudo, disrupção, né? Tem que quebrar mesmo, o sistema não funciona, bota para quebrar. Cara, ninguém mais tem 13 anos, ninguém mais tem 15. A questão esse é o máximo que a gente consegue fazer, quebrar coisas, ou então expor fragilidades, e com quem que a gente pode contar, para construir um mundo melhor, para melhorar as coisas, né, para tornar esse ambiente mais seguro, né? Não, Bitcoin vai ser uma revolução porque vai democratizar o acesso a serviços financeiros. Ok, em 5 minutos isso está servindo para especulação, para encher o rabo de dinheiro de quem sabe mexer com essas coisas e também para sustentar um submundo de coisas que também, convenhamos, se isso faz parte da sua visão de futuro, realmente a gente não está bebendo da mesma fonte. Então, eu acho que o artigo da Wired, ele é oportuno, a minha contribuição, que é óbvia, é pífia, né? Você realmente é um raríssimo por estar me assistindo aqui, mas eu acho que está mais do que na hora da gente crescer, né? E não achar que é divertidinho ir para Campus Party e ficar com hacker isso, hacker aquilo, e achar que o máximo que a tecnologia pode fazer é um PC na forma da Estrela da Morte, né? Ou então, né, sei lá, ou então fazer uma startup copycat para vender para o Google e encher o rabo de dinheiro. A questão é como que
a gente constrói um futuro melhor. E aí eu vou pegar carona nessa história, já que a gente está de carro, com uma outra questão interessante, que é o jeitinho brasileiro, né? O brasileiro sempre se orgulhou dessa capacidade de improviso. Na verdade ele é um hacker nato, né? Ele sempre conseguiu hackear para pagar menos multa, para escapar não sei da onde, para tirar uma nota mais alta, para fazer não sei o que lá, tal. A gente é hacker por natureza, hacker da lei, hacker da ordem, né? É uma cultura que sempre se orgulhou dessa capacidade de conseguir resolver as coisas de uma maneira rápida. Só que o nosso jeitinho, esses hacks que a gente faz, eles são hackers não só normalmente egoístas, porque ele resolve normalmente o seu problema e os outros que se danem, essa é a primeira questão, né? O jeitinho brasileiro é egoísmo. Eu estou resolvendo para mim, o sistema é ruim, continua ruim, eu vou resolver para mim, eu me virei, está tudo bem. E a segunda questão é que quando você resolve alguma coisa com uma gambiarra, com um jeitinho, com um hack, você não está criando legado, você não está criando uma fundação para que o futuro se construa em cima. Né? Quando o Newton foi lá, né, aquela frase famosa dele, fala, olha, não me elogiem tanto porque eu estou sobre o ombro de gigantes. Ele está reconhecendo o quê? Que por mais que ele tenha sido inovador, revolucionário e tal, ele deve a toda uma bagagem, a todo um legado que gerações e gerações de cientistas foram construindo pouco a pouco. Né? Quando você vê, por exemplo, participei já de projetos com gringos, aí o cara fala assim, olha, é o seguinte, eu estou indo embora, tal, não vou, estou saindo da empresa. Eu falei, puxa, quando é que você vai? Daqui a um mês. Fala, daqui a um mês por quê? Não, porque eu tenho que documentar tudo que tem aqui, para que a próxima pessoa não tenha quebra de continuidade, para que ela pegue o que eu já fiz e construa em cima. Essa mentalidade a gente não tem. Essa mentalidade de um futuro que vai se construindo camada por camada, né, em cima de melhorando coisas que já existem, acrescentando a sua contribuição pessoal, não faz parte, infelizmente, da nossa cultura nacional. A gente resolve para a gente mesmo e dane-se o próximo, não só o próximo espacialmente, né, o próximo perto de você, como o próximo do futuro. O próximo que se vire, eu me virei, o outro que se vire. Então fica aqui essa minha contribuição modesta para esse questionamento do papel que cada um de nós tem, cada um de nós. Na hora que você for fazer um hackzinho, usar um serviço que é meio duvidoso, né, baixar um troço pirata, né, fazer alguma coisa que, putz, né, ninguém vai pegar você nunca, tal, mas já resolveu o teu problema e está tudo bem, você não pôs a mão no bolso. Cara, eu espero que pelo menos 1% desse 1% aqui pense duas vezes. Pense duas vezes. Se o futuro em que a gente vive hoje não é justamente a soma de todos os egoísmos. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Eu vou esperar aqui um momento para poder parar o carro e acionar a câmera. Muito obrigado pela audição. Só para comentar, esses vídeos que eu publico no YouTube, eles normalmente vão para o rodeavisa.com, que é o meu site há 200 milhões de anos, tá, desde 2000 e sei lá o que. 3, eu acho. E eu também tenho um podcast diário que eu mencionei aqui, que se chama radinhodepilha.com. Ele é diário, hoje mesmo eu já publiquei, para vocês verem como eu falo como um louco. Eu não só gravei um radinho de pilha de 15 minutos hoje de manhã, como eu entro no carro e gravo um Roda e Avisa com 15 minutos também. Raríssimos, telefone tocando, eu vou parar o carro aqui e vou desligar tudão. Muito obrigado, tchau, tchau.